Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini passando por aqui, dando início à nossa série Abraham Hicks, com os estudos do livro Peça e Será Atendido, onde Abraham Hicks, por intermédio da escritora norte-americana Esther Hicks, ensina 22 processos para criarmos nossa realidade de forma desejada. Abraham começa a introdução desses processos no capítulo 20 do livro Peça e Será Atendido, fazendo uma prévia, descrevendo 22 categorias da escala de referência emocional em que todos nós seres humanos transitamos ao longo de nossa vida, ensinando-nos como reconhecer em que vibração estamos atuando, ou seja, qual é a frequência que estamos emitindo para o universo, para saber o que estamos atraindo, e a partir daí, estudando a escala de vibração de orientação emocional, mudando para uma vibração mais confortável, onde oferecemos cada vez menos resistência e criamos assim a nossa realidade de forma desejada. Logo depois, Abraham começa a nos descrever esses 22 processos, explicar como cada um deles funcionam, qual é a vibração melhor, ou melhor, qual é a melhor vibração em que cada processo pode ser utilizado para fluirmos mais harmoniosamente de acordo com as leis divinas, com as leis universais da criação, que nos possibilitam criar a nossa realidade. Já estamos bem avançados aí. Hoje falaremos do nosso 17º processo ensinado por Abraham Hicks. Essa é a nossa 20ª aula. Se você chegou até aqui, parabéns! Muitas pessoas hoje querem mudar de vida, querem mudar as circunstâncias, mas não entendem que para mudar as circunstâncias, primeiro é preciso mudar as causas, mudar o que traz essas circunstâncias para o nosso meio, para o nosso redor, por assim dizer. Não é possível mudar fora sem antes mudar dentro. Primeiro muda-se a causa, depois muda-se o efeito. Se você já acompanha o canal desde o início, ou se começou a acompanhar agora devido à série do livro Peça e Será Atendido, quero te dar as boas-vindas. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. O YouTube tem mostrado que a maioria dos espectadores que assistem aos vídeos aqui não são inscritos do canal, tá? Então, dá essa força para que esse canal cresça, para que o meu trabalho aqui possa se tornar cada vez mais relevante e alcançar mais pessoas em prol do desenvolvimento pessoal e do enriquecimento em todas as áreas da vida. Agora vamos de fato à leitura do processo, e conforme eu sentir necessidade, eu vou parando e pontuando aquilo que está sob o meu entendimento, sob a minha percepção, da forma como eu venho entendendo o livro e os processos. O 17º processo ensinado por Abraham Hicks para criar sua realidade desejada chama-se Roda da Fortuna. E aqui abaixo, a recomendação de Abraham. Se você já está habituado aos vídeos dessa série, já sabe do que eu estou falando. Então, são recomendações onde ele nos diz como usar esse processo e em quais ocasiões. Então aqui o Abraham diz: use esse processo quando perceber que seu ponto de atração vibrátil não está onde você quer, quando tiver consciência de que está tendo emoções negativas a respeito de algo importante e quiser encontrar um meio de mudar para emoções positivas, quando algo que acabou de acontecer não lhe agradar e você quiser pensar a respeito enquanto aquilo está na sua mente e mudar seu ponto de atração para que não volte a acontecer. Quando desejar sentir alívio. Essa é a recomendação do Abraham. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de roda da fortuna lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre número 8, tédio, e número 17, raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Se você está chegando por aqui agora, a escala de referência emocional, essas categorias que o Abraham descreve, essas 22 categorias, eu falo e mostro para você, explico para você logo na primeira aula da série sobre o livro Peça e Será Atendido, caso você não tenha o livro, tá? Para quem não sabe, o livro Peça e Será Atendido é esse aqui. Se você não tem esse livro, para saber quais são essas 22 categorias da escala de referência emocional, volta na nossa primeira aula, que foi a aula introdutória, Eu não comecei a fazer essa série pelo início do livro, desde a primeira página. Eu decidi trazer de uma forma
onde o Abraham já fala diretamente dos processos para que você possa entender que processos são esses, como usá-los para criar sua realidade desejada de acordo com o que eu descrevi aqui agora. Agora vamos de fato à leitura do processo e eu vou explicando como sentir necessidade. As experiências da vida levam as pessoas a crenças que as impedem de receber o que desejam. Embora suas crenças não as ajudem, as pessoas continuam se apegando aos fatos desagradáveis justificados por elas, afirmando: afinal, eles são verdadeiros. Sim, nós temos a estranha mania de achar que porque acreditamos em algo, esse algo é uma verdade. E às vezes é um algo ruim, mas como foi colocado na nossa mente quando ainda éramos crianças, por nossos pais, por nossos familiares, achamos que este é o único pensamento existente, é a única forma de pensar, não dá para mudar, é aleatório, somos incapazes de mudar algo que está ao acaso, né? Acaso absurdo que não existe. Tudo tem uma razão de ser, de acontecer. E se não tomarmos consciência de que somos deuses em forma humana, de que somos toda a consciência do divino manifestado aqui no mundo físico e podemos criar nossa realidade da forma que nos agrada, mais situações ruins atrairemos para nós e viveremos nos consolando com esse fato de, afinal, são todos verdades, quando na verdade, a verdade é: nós criamos aquilo em que acreditamos. Você cria pobreza porque está consciente de ser pobre e de não poder mudar. O dia que se tornar consciente da riqueza e que ela pertence a você, começará a enriquecer, tá bem? Às vezes, alguém nos diz: mas Abraham, não posso ignorar isso, pois é verdade. E nós respondemos: só é verdade porque alguém tornou verdadeiro. Como eu disse anteriormente, crenças limitantes colocadas na nossa mente quando éramos crianças, por nossos pais, nossos familiares, por todos aqueles que nos cercavam no ambiente em que morávamos e vivíamos. Só é verdade porque alguém tornou verdade, dando-lhe atenção. Mas não precisa fazer o mesmo. Ou seja, aquilo que você coloca o seu foco, a sua energia tem o poder de se expandir, fazendo com que aquilo venha para o seu mundo físico, tornando-se de fato uma verdade. Não porque seja de fato verdade como Abraham descreveu, mas porque você deu tanta atenção e acreditou tanto que passou a se tornar verdade para você. No livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace de Otto cita o exemplo: duas pessoas no mesmo nicho de negócio, na mesma cidade, no mesmo bairro e até mesmo na mesma rua às vezes, têm resultados diferentes. Um prospera e enriquece, e o outro empobrece. Se o problema fosse o negócio, nenhum dos dois enriqueceria. Mas um prefere acreditar que o negócio não é lucrativo e prefere desistir, e o outro sabe que, apesar das dificuldades que aparecem no caminho, ele pode superá-las e fazer esse negócio frutificar e enriquecer a partir desse negócio. Pois mesmo que seja inconsciente, se ele teve na infância crenças colocadas sobre riqueza no pensamento, para ele o dinheiro é algo natural. Por isso ele flui e enriquece, enquanto o outro acredita em dificuldades e empobrece. Não é o lugar, é o que você faz no lugar. É bem verdade que deveremos nos retirar de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas. Mas, se você tem a crença de merecimento em você, ou pelo menos tem reprogramado a sua mente para colocar em você que você merece, que você é tão digno de receber coisas boas quanto qualquer outra pessoa, porque de fato você é, as coisas começarão a mudar para você dia após dia, e com o passar do tempo você vai ter que olhar para trás praticamente com um telescópio para saber de onde foi que você saiu, porque você provou a si mesmo, não aos outros, mas provou a si mesmo que você é capaz e merecedor de conquistar todas as coisas boas que não só deseja, como mentalizou e materializou. Há muitas coisas verdadeiras que você realmente deseja, e há muitas coisas verdadeiras que não deseja. Estimulamos você a dar atenção a coisas que realmente deseja e tornar essas coisas maravilhosas a verdade da experiência da sua vida. Foco. Para onde você foca, para onde você coloca energia, cresce, se expande. É impressionante, mas a maioria das pessoas não orienta intencionalmente os pensamentos para coisas que as fazem se sentir bem. Assim, sem perceberem,
desenvolveram e continuam a repetir padrões de pensamentos nocivos, crenças limitantes. O processo da Roda da Fortuna foi criado para ajudá-lo a mudar seus padrões vibráteis nos assuntos que não lhe fazem bem. Praticando-o, você pode literalmente transformar seus pensamentos num sentimento melhor e, assim, num ponto de atração melhor. Recomendamos que dedique a esse processo de 10 a 15 minutos, sempre que sentir uma forte emoção negativa em relação a algo ocorrido ou quando quiser ter mais clareza a respeito de alguma coisa. Neste processo, você faz uma afirmação geral sintonizada com o seu desejo. Percebe a sintonia porque sente um grande alívio. A afirmação o tranquiliza. Você se sente bem. Feita a afirmação, concentre-se nela um pouco, aumentando-a, exagerando-a ou deixando fluir com outro pensamento ligado a ela. Permaneça assim por ao menos 17 segundos. À medida que outros pensamentos se juntarem ao primeiro, irá aumentando o ímpeto, a crença que você está afirmando. Um exemplo do processo da Roda da Fortuna. Eis como iniciar o processo da Roda da Fortuna. Num papel, desenhe um grande círculo. Dentro dele, faça um círculo menor, com uns 5 centímetros de diâmetro. Sente-se e feche os olhos no círculo pequeno. Depois, feche os olhos por um momento e dirija sua atenção para o acontecimento que lhe causou a emoção negativa. Identifique exatamente aquilo que não deseja. Nesse ponto, diga para si mesmo: sei claramente o que não quero. O que eu quero de verdade? É bom tentar identificar o que não deseja, assim como o que deseja e o que quer sentir a respeito. Por exemplo, sinto-me gordo, quero me sentir mais magro. Sinto-me pobre, quero me sentir mais próspero. Sinto-me desprezado, quero me sentir amado. Sinto-me enganado, quero me sentir respeitado. Sinto-me doente, quero me sentir bem. Sinto-me impotente, quero me sentir em poder. Em seguida, escreva em torno da borda externa do círculo maior as afirmações que sintonizam com o que realmente deseja. Quando a afirmação não estiver sintonizada, você a descarta. Esse processo da Roda da Fortuna é eficiente porque as afirmações que você escreve são as que escolheu intencionalmente. São afirmações em que já acredita, sintonizadas com o que deseja. E o processo funciona porque a lei da atração é tão poderosa que quando você tem um pensamento durante ao menos 17 segundos, outro pensamento vai se juntar a ele, e os dois geram uma combustão que torna seus pensamentos ainda mais poderosos. Quando você faz uma afirmação geral, é mais provável que esteja sendo puro no seu pensamento do que quando faz uma afirmação específica. Com a Roda da Fortuna, você faz afirmações gerais em que já acredita. Mantendo-as por cerca de 17 segundos, você terá a oportunidade de oferecer uma vibração pura cada vez mais específica quanto ao que deseja. Vamos dar um exemplo. Digamos que você esteja acima do peso e pretende escrever "sinto-me bem em relação ao meu corpo". Mas se começar com essa frase, você não se sentirá bem. O que lhe mostra que não se alinhou com a energia, porque a afirmação fez você tomar consciência de que se sente gordo. Você pode ir escolhendo outras afirmações, até encontrar uma que o faça se sentir bem. Pode ser, de um modo geral, "meu corpo está bem". Agora você acredita no que disse e se sente confortável com a afirmação. Ao escrever essa afirmação em torno do círculo e se concentrar nela, você se sente muito bem. Então, faça outra afirmação. Pode dizer algo como: "este corpo físico tem sido bom para mim". Você acredita nisso. A afirmação funciona e você começa a se sentir melhor, com uma agradável sensação de alívio. Não está mais com tanta raiva de si mesmo. Sua vibração está se elevando. Continue acrescentando pensamentos que o façam se sentir bem. Comece do ponto que seria meio-dia no relógio e continue a cada hora até ter 12 afirmações que lhe deem conforto. Vamos em frente.
Digamos que você se sente gordo. Alguma experiência trouxe isso à sua mente, provocando uma forte emoção negativa. Pegue o papel, desenhe um círculo no centro da página e dentro dele escreva, por exemplo, quero me sentir magro. Concentre-se no assunto e tente achar pensamentos sintonizados com o que deseja sentir, observando as emoções que eles despertam. Fique apenas com os pensamentos que o façam se sentir bem. Minhas irmãs são magras e bonitas. Esse pensamento não o faz se sentir bem. Destaca o sucesso alheio e aumenta a sua sensação de fracasso. Vou achar uma coisa que funcione para mim. Esse pensamento o faz se sentir um pouco melhor do que os anteriores, mas faz lembrar de suas tentativas fracassadas. Sei que outras pessoas já passaram por essa situação e encontraram alguma coisa que funcionou para elas. Com esse pensamento você experimenta um certo alívio e se sente um pouco melhor. Lembre-se de que não está procurando a solução definitiva, está apenas tentando descobrir um pensamento que a faça se sentir bem e que se sintonize com o seu desejo. Escreva-o então na sua página, na posição do meio-dia, e volte a procurar outros pensamentos do mesmo tipo. À medida que lhe vierem pensamentos que lhe façam se sentir bem, vá escrevendo na posição das horas. Descarte os que lhe causam desconforto. Quando chegar à posição das 11 horas, circule com força as palavras que escreveu no centro da sua roda da fortuna. E perceba que agora realmente sente um alinhamento vibrátil mais próximo com esse pensamento. Há apenas alguns minutos, você estava distante dessa vibração. Abraham, fale-nos mais sobre o processo Roda da Fortuna. Dissemos várias vezes que seu poder se encontra no presente, porque, mesmo pensando no passado ou no futuro, tudo o que você está fazendo é no agora. Está vibrando agora. A oferta vibrátil é agora. A permissão para que a força vital flua através de você está acontecendo aqui e agora. A Roda da Fortuna é a melhor ferramenta que achamos para ajudá-lo na tarefa de sintonizar sua crença com seu desejo. Lembre-se sempre de que a fórmula para criar qualquer coisa é: identifique seu desejo e consiga uma vibração que sintonize com ele. Como eu disse, vibração oferecida gera energia em cima daquele foco, e o foco, quanto mais colocado em determinada situação, em determinada pessoa, em determinado ambiente, mais faz com que situações, pessoas e ambientes daquela natureza, daquela vibração, harmonizados com aquela sintonia, se manifestem diante de você, mesmo que sejam coisas que você não quer. Então, comece a tirar o foco do que não quer, do que não gosta, para colocar o foco de fato no que quer. Identificar o que não quer, ok, porque isso dá um contraste para o que você realmente quer. Mas uma vez identificado, não lute contra, simplesmente agradeça e volte o pensamento para aquilo que faz você se sentir bem, pois só a partir daí você vai criar uma realidade que está em harmonia com aquilo que você, no consciente, pensa que seria legal para que você manifestasse, assumindo para si no agora que você já é a pessoa que já possui essas coisas e não como alguém que ainda possuirá. Quanto melhor se sente, melhor fica. Queremos que você compreenda uma coisa importante. A Roda da Fortuna não muda coisas externas. Você ainda está gordo. Você é obrigado a fazer as coisas que acha desagradáveis, como a declaração de imposto de renda. Mas, com afirmações sintonizadas com o seu desejo, você mudou de lugar. Está em um lugar muito melhor e de maior clareza, em que se lembra melhor das coisas e consegue organizá-las de forma a sentir conforto e bem-estar. Está de posse de suas próprias crenças, em vez de seguir as crenças dos outros. Alinhou sua energia com seu desejo. Sua mente interna começa a alimentá-lo de maneira consciente, o que não acontecia antes. No seu cotidiano, você é capaz tanto de convocar a energia quanto de desviá-la, porque tem o hábito de praticar afirmações que não deixam que ela flua através de você. Mas, como o processo da Roda da Fortuna faz você parar e se concentrar por um período mais longo do que o normal num determinado desejo, procurando intencionalmente pensamentos que o façam se sentir bem e descartando os que lhe causam desconforto, seu ponto de atração realmente muda. Aplicando esse processo simples, mas poderoso aos diversos assuntos que vão surgindo em sua vida, é possível realmente
aprimorar seu ponto de atração em relação a tudo o que realmente importa para você. É como eu sempre digo, é como Abraham vem dizendo e como tantos outros autores já disseram em seus best-sellers, em suas palestras, como eu sempre cito aqui o exemplo de vários deles, né? Como Wallace D. Wattles, Neville Goddard, Napoleon Hill, T. Harv Eker, Dr. Joseph Murphy. Tudo é mental. O que você acredita ser real, torna-se real. E aí você entra no mérito, na questão que o Abraham citou aqui no livro, que algumas pessoas tentam defender a situação ruim e desagradável em que vivem, com o fato de, mas fazer o quê? Isso é verdadeiro. Sim, é verdadeiro para você, porque você acredita que essa é a verdade absoluta, que não há como mudar. Quando você começa a estudar livros como esse, a estudar livros como O Poder do Subconsciente, a estudar os grandes autores, assistir às palestras, às mentorias de grandes autores, como os que eu citei anteriormente, e você descobre, ou melhor, se permite abrir a mente para provar a si mesmo que isso funciona e permite tirar o próprio ego do caminho para que o eu sou, o eu superior, a matriz divina, fale através de você e te conduza, então você entra naquela passagem bíblica, né? Já não sou eu, mas Cristo que vive em mim, ou mais Deus que vive em mim, eu não me lembro agora exatamente como está escrito. Você tira o ego do caminho, a sua humanidade, ignora a existência dos 5 sentidos, embora eles estejam presentes, e você permite se sentir com o eu superior, com o seu eu maior, e ele age e te mostra o caminho. Você passa a colocar na sua mente novas crenças, um novo conjunto de hábitos comportamentais chamados de paradigma, e a partir desse paradigma, dessas novas crenças adquiridas, uma vez que você as sustenta dia após dia, tornam-se o piloto automático para você, o novo automático, tirando você do andar em círculos, que é uma rota velha e conhecida, para uma rota de abundância, de fartura, de permissão, de alegria, de felicidade, de fraternidade, de harmonia com as leis divinas. Tá bem? Era esse o vídeo de hoje, espero que você esteja gostando da série Abraham Hicks. Conta pra mim aqui nos comentários o que você está achando da série, se você já acompanha desde o começo, ou se essa é a primeira aula que você está assistindo, né? Já estamos aí na nossa 20ª aula. A partir da segunda parte da 4ª aula, se você ainda não assistiu nenhum dos outros episódios, você tem a leitura do primeiro processo e do estudo também. Se já é meu inscrito, mais uma vez fico imensamente grato e feliz pela sua inscrição, pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e que também desejam passar pelo processo de despertar, ou se já estão despertas, desejam entender um pouco mais como é que funciona a lei da atração, como é que se cria a realidade desejada de acordo com os ensinamentos de Abraham e de outros grandes mestres, tá bem? E eu te encontro num próximo vídeo. Que o universo abençoe você, sua casa, sua família e manifeste todos os seus sonhos de acordo com a sua permissão e fé. Assim é, está feito. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.